Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos ver aqui um vídeo falando sobre Trump ameaça Colômbia, México e Groenlândia, né? Depois que ele capturou Nicolás Maduro e levou para os Estados Unidos, tudo bem? E o que ainda é dito por Donald Trump, ele segue fazendo ameaças após a captura de Maduro. Falou sobre a Colômbia, tem ainda... Não é que ele segue fazendo ameaças, né? Essa CNN é complicada, né, pessoal? México, de novo a Groenlândia. Atualiza pra gente, por favor, o que esse tabuleiro geopolítico nos diz neste momento. O que está acontecendo, na verdade, é que Donald Trump está usando esse sucesso da operação, sucesso que ele teve na operação da Venezuela para capturar o Maduro, para reforçar outras ameaças e outras, vamos dizer assim, preocupações dos Estados Unidos nesse momento. É inegável, Elisa, que para os americanos, a operação de captura do Maduro e os ataques à Venezuela foram um grande sucesso. Muito porque não houve qualquer perda de vida de um soldado americano. Sim, isso é verdade, pessoal. A questão não é que Trump está ameaçando a Colômbia, o México e a Groenlândia. Ele está simplesmente falando, ó, pessoal, ó, anda certinho, anda bonitinho, entendeu? Cumpre com a sua obrigação, que é servir ao seu povo. Vamos entender isso, né? Eu acho que o ataque ele só iniciou devido a uma péssima gestão da própria Venezuela. Não foi algo que ele interviu em um país que estava indo tudo bem. Isso aí seria errado da parte dele, né? Mas nesse sentido aí, o país não estava indo bem. Estava sendo péssimo administrado por um ditador que, segundo ameaças o quê? Segundo denúncias, envolvia até com um cartel de droga. Então ele queria prestar um serviço para o povo? Não, ele estava querendo prestar um serviço para ele mesmo, enriquecimento para ele, né? Muitas das vezes as pessoas, quando têm poder, ele tem o poder para usufruir de benefício próprio. Ele não está preocupado com o povo. Então vamos entender que se o Donald Trump está falando, ó, Colômbia, México, Groenlândia, alguma coisa errada tem, alguma fumaça está saindo para que, ele venha falar. Esse fator por si só já é um grande trunfo para o presidente americano. E agora ele usa isso para reforçar as suas ameaças. Bom, sobre a Colômbia, ele ameaçou o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Importante dizer o seguinte, diferente de Nicolás Maduro, Gustavo Petro não tem nenhum indiciamento criminal nos Estados Unidos, como é o caso de Maduro. O que existem, na verdade, são retóricas de Donald Trump que falam que Gustavo Petro teria ajudado o narcotráfico na região. E até por isso, Gustavo Petro foi colocado numa lista de sancionados do governo americano. Ele teve ativos congelados lá nos Estados Unidos, empresas estão proibidas de fazer negócios com ele, mas é só uma pressão econômica, uma sanção econômica que está sendo exercida contra ele nesse momento. Não há um indiciamento criminal. Sobre o México, também é a questão do narcotráfico. Só que o que o Donald Trump diz para o México é o seguinte, olha, México, coloca a sua casa em ordem, porque os seus cartéis estão também despejando milhões de toneladas de drogas nos Estados Unidos. E tá certo, entendeu? Se o México, que é o México, ele não consegue controlar os quartéis de droga que tem ali, e aqueles quartéis de drogas, o mercado que eles escolhem é sempre os Estados Unidos. Por quê? Porque o americano tem dinheiro e aí é dólar vindo para o México, e a moeda dólar é muito mais valiosa do que a moeda mexicana. Então faz o interesse dos cartéis estar vendendo para os americanos do que está vendendo para qualquer outro tipo de país. Se o México ele não controla a sua própria casa, ele não arruma a sua própria casa, isso está interferindo também na vida de um americano médio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem que intervir. Sobre a Groenlândia, a gente vai para um outro ponto. A Groenlândia é uma ameaça antiga do presidente americano, desde antes... Não usa a palavra ameaça, meu amigo. Usar a palavra ameaça coloca o presidente Donald Trump
como uma ameaça, de fato, entendeu? Ele assumir o mandato, inclusive vai fazer um ano logo que o Donald Trump assumiu a Casa Branca pela segunda vez, ele reforça essa ameaça de tomar a Groenlândia. Por que ele fala tanto da Groenlândia? Não é puro luxo de Donald Trump. Donald Trump quer a Groenlândia porque é um território que tem uma das maiores reservas não exploradas de terras raras do mundo e é também um território que consegue abrigar ali um local estratégico para os Estados Unidos, uma base estratégica. Pessoal, o que eu estou percebendo é que existe uma divisão de narrativa depois que o Donald Trump colocou-se nessa posição. Existem pessoas que falam assim, nossa, não, o cara, ele é o herói, teve humanismo ali, pô, bacana, foi ético. Tem outras pessoas que falam assim, não, o cara, ele é usurpador, ele tá querendo ter interesse próprio naquilo, entendeu? Ele tá querendo pegar uma casquinha daquele país, interesse próprio, você percebe? Ele tá querendo pegar aquele país para poder servir como se fosse de poder para ele atrair riqueza, extrair benefício. Então tá tendo essas duas narrativas hoje no Brasil. A narrativa que olha o Donald Trump como um herói e o outro olha o Donald Trump como uma pessoa que quer sugar o benefício. Para os Estados Unidos. É só a gente pensar que as geleiras do Ártico estão derretendo por causa do aumento da mudança climática, da crise climática. Por causa disso, estão se abrindo caminhos para navegação. E Donald Trump quer controlar esses caminhos, não deixar que esses caminhos sejam controlados por dois grandes rivais, China e Rússia. É por isso que ele fala tanto da Groenlândia, mas vale a pena lembrar, a Groenlândia é uma ilha que é dominada pela Dinamarca, ainda que tenha autonomia dada pela Dinamarca, mas é um território controlado pela Dinamarca. Donald Trump está falando em tomar um território que é autônomo e é um território de outro país. Quer dizer, é uma outra ameaça de uma intervenção possivelmente militar. Claro, a Europa, de forma geral, não está nada feliz com essas retóricas de Donald Trump sobre a Groenlândia. E isso ganha força justamente porque Donald Trump está capitalizando, está usando o sucesso dele na Venezuela para reforçar essas outras ameaças, inclusive, como eu disse, com a Colômbia, México e também a... Não, mas foi uma ameaça Donald Trump ter invadido a Venezuela? Acho que esse termo ameaça já deixa mal o Donald Trump perante a mídia, entendeu? Agora com a Groenlândia, Elisa. Ou seja, se a gente observar aqui o nosso globo, Diego Pavão, a gente tem os Estados Unidos. E aí, você está fazendo referência para a gente sobre, portanto, aqui toda a América do Norte, né? Canadá aqui em cima. Exato. O México aqui na parte de baixo, ou ao sul, para agradar os professores de geografia que nos assistem e dizem, para de falar, Elisa, ali em cima, ali do lado. Aqui a gente abastece todo tipo de entendimento. Mais abaixo, ou ao sul, o México. E aí você se refere, Diego Pavão, ao que está bem aqui no alto, lá em cima, ao lado direito, que é a Groenlândia. Então o interesse de Donald Trump é pegar isso aqui para si. Não é pegar para si. Mano, tá vendo como é que a mídia distorce? Tá vendo como é que a mídia ela manipula? E aí o brasileiro médio que não tem esse senso cognitivo de opa, estão me manipulando, ele fala, então Donald Trump então tá querendo pegar os países para ele. Você percebe? Basicamente, no português bem claro é isso. Exatamente, porque esse local... Não é o português bem claro, é o seu português bem claro. Para ele, oferece uma base estratégica muito importante, de fato é verdade. A Groenlândia seria algo muito estratégico para os americanos, não só para os americanos, mas para quem controlasse ela. E Donald Trump está de olho na influência da China e da Rússia nessa região. Vai tudo de encontro, Elisa, com aquela política de segurança nacional, aquela estratégia de segurança nacional que a gente mostrou aqui da CNN e que foi revelado no final do ano passado pela Casa Branca. Aquela estratégia dos americanos diz exatamente isso, que os americanos precisam controlar as regiões que são de interesse dos rivais. E o narcotráfico, nessa
estratégia de segurança, ele não é mais colocado, como eu disse, como um problema de polícia, um problema de criminalidade ou mesmo de saúde pública, como já foi colocado. O narcotráfico hoje, para os Estados Unidos, é um problema que ameaça a segurança e a soberania dos americanos. Por isso que é nisso que Donald Trump embasa essa operação militar na Que é legítima. Ou não? Venezuela. Se fala operação militar, mas os americanos tentam colocar essa roupagem de que foi uma operação, na verdade, de combate ao narcotráfico, mas que usou recursos militares para conseguir o resultado desejado, que Ué, mas você queria que ele usasse o quê? Diálogo? era justamente pegar Maduro. Querido, você pode fazer o anúncio de segurança em inglês? Eu vi